Como é que funciona a barra de vida em jogos multiplayer? Vamos pegar o Fortnite de exemplo. O player tem vida? Sim. E o carro? E os animais? Até a pedra tem vida nesse jogo. Então imagina só que burrice criar toda a lógica de vida e dano de novo para cada um desses Hectors. Então a gente vai criar um componente de vida com toda a lógica de vida. E caso você queira que qualquer Hector tenha vida, é só você adicionar esse componente dentro desse Hector. E com um passe de mágica, o seu Hector vai passar a lidar com vida. Então se você quiser sair daqui hoje com a sua barra de vida pronta para o multiplayer, assiste essa aula até o final que eu te mostro. Seja muito bem-vindo, meu nome é Augusto Damasceno e esse aqui é o canal da galera que ama Game Dev. Então se você também curte esse assunto, confia em mim, se inscreve. Seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar algumas pastas para organizar o nosso projeto. Então eu vou criar duas pastas, a primeira é Blueprints e a segunda pasta vai ser Widgets, ok? E aqui dentro de Blueprints eu vou criar mais 4 pastas. A primeira vai ser Components, a segunda pasta vai ser Core, a terceira pasta vai ser Interfaces e a última pasta vai ser Library. Ok, agora você abre essa pasta componentes e a gente vai criar um componente. Então, botão direito, Blueprint Class, e a gente vai ter aqui, ó, Hector Component, ok? Só clicar e agora a gente só precisa renomear esse componente. Vou escrever AC _ Health Component, tá? Por que eu coloquei AC? É sempre bom você ter um prefixo padrão no seu projeto, para que fique mais fácil na hora de você procurar e se organizar, ok? Pode abrir esse componente e aqui a gente vai começar a nossa brincadeira. A gente vai criar primeiro duas variáveis do tipo float. O float é esse verdinho claro. Então você pode criar duas. A primeira delas vai se chamar health e a segunda vai se chamar max health, ok? Então uma a gente vai armazenar a vida atual e a outra a gente vai armazenar a vida máxima. Pode compilar essa blueprint, selecionar max health e aqui em detalhes no finalzinho você coloca 100, que 100 vai ser o valor padrão. Então o valor padrão dela vai ser 100. E lembra de uma coisa, sempre que você quiser que o cliente tenha acesso aos valores atualizados de uma variável, você precisa replicá-la. Então você precisa vir aqui e replicar essa variável. Já expliquei em outras aulas, basicamente você seleciona, vem aqui em detalhes, você vai ter uma opção Replication, e aqui você pode colocar ela como sendo replicada, ok? No entanto, seria muito mais inteligente a gente fazer alguma coisa sempre que essa variável mudar de valor, e a gente pode fazer isso através do Rep Notify, que é a segunda opção de replicação quando você tenta replicar uma variável. Basicamente, quando você clica aqui, a Unreal vai automaticamente criar uma função aqui na esquerda para você, chamada onWrap_ e o nome da sua variável. Então, no meu caso aqui vai ser onWrap Health. Então, se você abrir aqui, ó, você vai ter uma função. Basicamente, você pode colocar qualquer lógica aqui dentro e ela sempre vai executar toda vez que o valor da variável mudar. Mas vamos continuar com a criação das variáveis e depois a gente volta aqui. Agora no Max Health, caso no seu jogo a vida máxima seja alterada durante o jogo, então você pode setar ela como Rep Notify. No meu caso, eu tô me comparando com o Fortnite. E no Fortnite você não aumenta a sua vida máxima, ela sempre fica como 100. Então eu só vou deixar ela como replicada mesmo e o valor default dela aqui como 100. E eu vou criar mais uma variável aqui. Essa variável vai se chamar isDead, ok? Ela vai ser do tipo booleano para facilitar as coisas e basicamente é aqui que a gente vai armazenar o estado de morte. Só compilar aqui para a gente ter acesso aos valores default dessa variável e basicamente falso quer dizer que esse Hector não está morto e verdadeiro quer dizer que ele morreu. Vou deixar como falso mesmo e é muito interessante que a gente replique essa variável também. Eu vou selecionar Rep Notify porque eu quero sim executar alguma coisa quando o valor dessa variável mudar. Tem só mais uma coisinha que eu tenho que compartilhar aqui com vocês. Existe um negócio chamado encapsulamento de código. Por exemplo, uma outra classe não deve alterar essa variável diretamente. Então, para isso, a gente vai evitar com que outras classes tenham acesso a ela. Então, é só você marcar ela como private. Então, somente esse componente vai ter acesso a essa variável, mas nenhuma outra. Eu vou fazer isso para todas as variáveis. É só você vir aqui, selecionar ela e em detalhes marcar a opção private, certo? Mas se nenhuma outra classe vai ter acesso às variáveis, como é que a widget vai ler o valor da vida, por exemplo? Ótima pergunta. Para resolver esse problema, a gente vai então criar uma função de leitura, uma função que retorna exatamente o valor da variável. Assim, outras classes podem acessar o valor dessa variável sem necessariamente acessar a variável. Entendeu? Eu espero que sim. Então, vem aqui em Functions e a gente vai criar uma nova função chamada getHealth, ok? Você vai selecionar essa função e aqui em detalhes você vai adicionar um output. O output vai ser do tipo float, igual da nossa variável, e o nome do output vai ser health. Então, a gente só precisa vir aqui
aqui, pegar a variável health, puxar ela aqui com get e conectar aqui. Então, toda vez que a gente chamar essa função, ele vai retornar health. Porém, é muito mais interessante que essa função seja pura. Bom, como assim? Caso você não saiba, as funções podem ser puras ou impuras. Para uma função ser pura, você só precisa selecionar ela e marcar aqui, já vai estar escrito pure, e você marca como verdadeiro, ok? Então, a partir de agora, essa função é pura. Qual que é a diferença visual? Basicamente, se você vir aqui no graph e pegar essa variável, ó, isso aqui é uma função pura, isso aqui é uma função impura, ok? Então, essa função aqui vai ser pura. Caso você precise que essa maxHealth também seja acessada em outras classes, você pode criar uma função getter para ela. Getter é o nome para essas funções de leitura. No meu caso, eu não vou utilizar, porque não faz tanto sentido agora aqui para mim, mas eu vou criar uma para a variável isDead também. Então, vou só adicionar aqui getDefState, ok? Então, ela vai ser pura, já vou te adiantando, e no output a gente vai retornar um valor booleano, que é a própria variável, ok? Só vou mudar o output dela para isDead, que é o nome da variável. Show de bola, então a gente já tem algumas funções de leitura dessas variáveis. Bom, o Fortnite ele usa o quê? Uma barrinha de vida. A Unreal chama essas barrinhas de progress bar, só que tem um problema, essas progress bar elas só aceitam valores normalizados. Normalizados, se você não sabe, é um valor que varia entre 0 a 1. Só que a nossa vida varia de 0 a 100, o que seria um grande problema, porque caso você estivesse com 2 de vida, a sua barra ainda estaria cheia. Faz sentido? Então a gente tem que de alguma forma pegar essa vida e transformar esse valor para 0 e 1. Bom, aqui entra um pouquinho de lógica matemática, mas não tem nada demais. Basicamente, sempre que você pega um valor e divide pelo o máximo que ele pode atingir, você vai ter um valor entre 0 e 1. Então, supondo que meu valor máximo é 100 e minha vida atual é 50, então 50 dividido por 100 dá 0.5. Sendo assim, se eu colocar 0.5 na barra, que varia de 0 a 1, a barra vai estar exatamente no meio. Então, tá certa a conta. Então, vamos fazer uma função que faz exatamente isso. E chama ela de getNormalizedHealth. Então, a gente vai basicamente pegar a nossa variável health aqui com get, a variável maxHealth aqui com get também, e vai dividir. Então, só escrever divide, beleza? Então, o de cima é o numerador, tá? Conceito de matemática, que é o health, e o de baixo é o denominador, que é o maxHealth. Isso aqui vai retornar pra gente o valor entre 0 e 1. Então, para a gente retornar esse valor, a gente precisa criar um output, tá? O output do tipo float, só conectar ele aqui, e o nome desse parâmetro vai ser normalizedHealth, certo? Perfeito. Essa função, ela pode ser pura, ok? Porque ela só está retornando o valor de uma conta. Bom, uma vez que a gente já tem todas as funções de leitura do nosso componente, então a gente pode começar a programar. Bom, não tem muito segredo, a gente vai criar uma nova função, e essa função vai chamar applyDamage. Ela que vai alterar a vida do componente. Então, como parâmetro de input, a gente vai adicionar do tipo float mesmo, o input chamado damage, que a gente vai chamar isso aqui de um outro lugar. No entanto, antes de você aplicar dano, você tem que verificar se é possível aplicar dano. E aí vai ter uma série de variedades para quais são as condições de que é possível aplicar dano ou não. Isso depende muito do seu caso. No meu caso, vai ser apenas se o player tá vivo. Então, eu vou vir aqui e criar uma função chamada canReceiveDamage. Vou selecionar essa função e adicionar um output do tipo booleano, só return mesmo. Então, qual é a condição de eu poder ou não receber algum dano? Eu vou pegar a minha variável isDead, e se eu conectá-la direto, não vai dar certo. Por quê? Porque a gente só quer aplicar dano se o personagem estiver vivo, e valor padrão aqui é falso. Então, eu vou negar esse valor. Então, é not boolean. Not boolean, ele basicamente inverte o valor. Então, caso essa variável isDead seja falso, quer dizer que eu não estou morto. Ou seja, eu posso sim aplicar dano. Então, ele retorna verdadeiro. Caso eu esteja morto, então essa variável vai ser verdadeira. E aí eu nego, eu inverto o valor. Então, quer dizer que vai me retornar falso. Ou seja, não é possível aplicar dano. Espero que tenha feito sentido para você. Seleciona a função e marca ela como pura. Ela também pode ser pura. Voltando aqui na nossa função de applyDamage. Então, antes de aplicar dano, eu vou escrever um branch. Eu vou pegar uma condição, certo? Então, eu vou pegar essa função canReceiveDamage e conectar aqui no branch. Então, somente se eu puder levar dano, então a gente vai lá e executa o resto da lógica. E aqui a gente vai basicamente fazer a famosa conta de subtração. Então, você pega a variável health, pega ela aqui e escreve subtract. Então, você vai subtrair um valor. Da onde? Do próprio damage. Se você não quiser ficar com um monte de cordinha espalhada no seu projeto, se você estiver dentro de uma função, você pode vir aqui, botão direito, escrever damage. Exatamente o mesmo nome do input. Então, ele vai te retornar essa variável virtual que serve justamente, identicamente, como se fosse a cordinha. É muito mais bonito para organizar o seu projeto. Então, a gente vai pegar a vida e diminuir pela quantidade de dano aplicado. No entanto, tem que tomar cuidado, porque caso você esteja com 5
45 de vida e alguém aplique 50 de dano, você ficaria com menos 45 de vida. A gente não quer isso, a gente não quer trabalhar com valores negativos. Então, para isso, a gente vai utilizar o Clamp Float. O que ele faz? O Clamp, ele vai fazer com que o valor que você coloque aqui, então, no value, respeite os valores mínimos e máximos, ok? Qual que é o valor máximo que ele pode chegar a 100? É o valor do Max Health. Qual que é o valor mínimo que ele pode chegar a 100? É 0. Mas ao invés de só deixar 0 aqui, eu vou dar um Promote to Local Variable. E vou renomear essa variável para Me Health, que é basicamente vida mínima. Basicamente, uma Local Variable é um tipo de variável que só existe nessa função e ela é resetada toda vez que essa função é chamada. Como o valor default dela é 0, não precisa se preocupar. É sempre muito mais inteligente você colocar variáveis para armazenar algum valor do que escrever ele diretamente aqui. Confia em mim. Ok, uma vez que a gente tratou esse valor, então sim, a gente pode pegar a variável Health e selecionar set para setar e aplicar um novo valor nessa variável. Então a gente coloca aqui return. Então, caso for verdadeiro, caso eu consiga realmente receber algum dano, a gente faz essa conta de subtração, utiliza o clamp para filtrar esse valor e aplica na variável o novo valor de vida. Ótimo, o dano já está sendo aplicado, a vida já está sendo atualizada. Então, dentro do Wrap Notify, clica 2 vezes e a gente tem acesso a essa função. E aqui a gente precisa avisar todo mundo que precisar dessa informação que o valor da vida foi alterado. E uma das melhores maneiras de avisar várias classes diferentes sem necessariamente saber quem são elas é basicamente utilizando um dispatcher. Bom, pense no dispatcher como um grupo do WhatsApp, mas não é qualquer grupo, é um grupo onde só o moderador pode enviar mensagem. Então você pode, por vontade própria, entrar nesse grupo e sempre que receber uma notificação, uma mensagem nova, você pode tomar alguma ação. E claro, como todo grupo, você pode simplesmente sair dele caso você não queira mais as informações. Então, ao invés de fazer um cast to ou ter uma referência direta da widget, a gente pode simplesmente mandar uma mensagem genérica para todo mundo e aí o resto do pessoal que se vire para pegar essa informação e atualizar os valores conforme necessário. Para criar um dispatcher também é muito simples, você só precisa vir aqui e vai ter escrito Event Dispatchers e é só você clicar no maisinho aqui. O nome do meu dispatcher vai ser On Health Changed, ok? Então toda vez que o valor da vida mudar, a gente vai chamar esse dispatcher. O legal é que, assim como eventos, a gente também pode enviar valores nesse dispatcher. Então seleciona ele aqui e aqui em detalhes a gente tem a opção de inputs. É só adicionar um maisinho e a gente pode adicionar um input. A gente poderia mandar qual que é o valor atualizado aqui? Sim, mas caso a gente precise de outras informações, é muito mais inteligente, então a gente mandar o componente direto. Então eu vou clicar aqui e mudar o tipo desse input para ser exatamente o nome do meu componente, que é Health Component, AC Health Component. Seleciona o Object Reference, ok? O nome do input vai ser Health Component, correto? Então, quando o valor da vida for alterado, a gente vai pegar esse dispatcher aqui na esquerda e vai selecionar a opção Call, que aí ele vai chamar esse dispatcher e avisar todo mundo que precisar dessa informação. Aqui ele vai estar pedindo um input Health Component, tá? Health Component é literalmente a gente mesmo, é literalmente essa blueprint. Para você enviar uma referência de você mesmo, é só você pesquisar Get a Reference to Self e ele vai pegar a referência dessa própria blueprint e enviar como input nesse dispatcher. Beleza, então se a pessoa fizer um bind nesse dispatcher, ela vai receber a informação atualizada sempre que o valor da vida mudar. Vamos voltar aqui para o Apply Damage e fazer o seguinte, a gente vai lidar com o estado de morte. Então, caso o valor dessa vida for menor, então você escreve less, equal. Então, se for menor ou igual ao quê? A 0? Sim, ou o próprio valor mínimo que a gente tem aqui, a gente acabou de criar, só copiar, colar. Então, se o valor da vida, depois de receber o dano, for menor ou igual a 0, então a gente pega um branch, tá? Se você não sabia, é só segurar o B e clicar com o botão do mouse, ok? Seleciona aqui a condição, e daí, caso for verdade, quer dizer que a vida é 0 ou menor que 0. Não é menor que 0 porque a gente colocou um clamp, mas enfim, o personagem morreu. E já que ele morreu, a gente tem que avisar geral que ele morreu. Então a gente vai pegar a nossa variável isDead, ok? Então vai setar ela como verdadeiro, indicando que o player morreu. Conecta aqui no true. Show de bola? Agora a gente também precisa avisar geral que esse valor mudou. Então é só você clicar 2 vezes aqui, a gente vai ter acesso a esse Wrap Notify e também a gente vai criar um dispatcher, que é a melhor maneira de avisar várias classes diferentes. É só vir aqui no cantinho, adicionar mais um dispatcher, escrever on die. Simples assim. Pode vir pegar ele, arrastar e chamar a função call. E agora, toda vez que essa variável mudar de valor, que no caso quando ela ficar verdadeira, que quer dizer que esse actor morreu, então a gente vai chamar esse dispatcher. Então as classes que fizerem um bind desse onDied vão poder executar alguma coisa quando esse actor de fato morrer. Ótimo, agora nosso componente já está pronto para ser utilizado. Agora o próximo passo é implementar as widgets. É o seguinte, na sua widget você provavelmente iria pegar uma referência do character através do get player character 0 e daí fazer um cast to para ter acesso direto a essa blueprint e a partir daí pegar o componente de vida. Mas sinceramente, isso não é nada modular. Então, ainda assim, para facilitar a nossa vida, a gente vai criar um function library que vai fazer a busca
lógica pelo esse componente de vida de forma super genérica, além de evitar com que a gente tenha que fazer a mesma lógica várias vezes. Eu vou explicar conforme a gente for fazendo. Para criar esse Function Library, vem aqui em Blueprints, Library, botão direito, vem aqui em Blueprints e a gente vai selecionar a opção Function Library, aqui, Blueprint Function Library. Pode renomear ela para BFL, Blueprint Function Library Health, sem o G, pelo amor de Deus. Bom, abrindo essa Function Library, é basicamente como qualquer outro actor normal, você basicamente vai ter aqui em My Blueprint a lista de várias funções. Você pode criar várias funções que forem ser repetidas no seu projeto para que outras classes tenham acesso a essa função, sem ter que ficar criando a lógica de novo. O nome dessa função aqui vai ser Find Health Component. Como é que vai funcionar essa função? Bom, primeiramente, ela vai ser pura, então pode marcar como pura. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar uma referência genérica de um actor, a gente vai buscar o componente dentro desse actor, e caso a gente ache, a gente vai lá e retorna como output o próprio Health Component, ok? Então, a gente vai criar um input, pode criar um input aqui, ó, chamado actor. O tipo de input vai ser actor mesmo, não é a primeira opção que aparece aqui, mas se você der esse aqui, ó, actor, só actor, object reference, beleza? É esse azulzinho. E como eu falei, o output vai ser o próprio Health Component, então adiciona um novo output aqui, e o tipo desse componente vai ser o AC Health Component, que é o nome do nosso componente, perfeito? Então, qual que vai ser a lógica aqui? Bom, primeiramente, a gente está recebendo essa informação de um lugar que não necessariamente é confiável, então a gente tem que verificar se esse actor, ele é válido ou não. Então, pesquisa is valid, ok? Seleciona a opção macro. Então, caso esse actor, ele não for válido, então a gente já pode vir aqui e retornar nulo, retorna vazio mesmo, beleza? Se esse actor for válido, então a gente pode fazer alguma coisa. Então, a gente vai pegar esse actor e vai buscar, perguntar se ele tem esse componente. Então, escreve get component by class, no singular, beleza? E daí ele vai buscar um componente. Qual é o componente? O nosso componente de vida, o AC Health Component, tá bom? É esse aqui mesmo. Ou outro nome que você escolheu, AC Health Component. Só que não necessariamente esse actor, ele vai ter esse componente. Então, a gente também precisa verificar a validade dele. Então, pesquisa aqui is valid, beleza? Então, caso esse componente não for válido, quer dizer que esse actor não tem componente, então a gente também pode vir aqui e retornar nulo. Agora, caso esse componente ele for válido, então a gente retorna o próprio componente. Então, a gente pega essa referência e conecta ela aqui. Não ficou lá as melhores coisas da organização, mas você entendeu o conceito. Então, basicamente, essa função ela vai pegar o actor, verificar a validade dele, perguntar se ele tem um componente, e se sim, aí a gente retorna ele. Se não tiver, a gente retorna vazio mesmo. Pode compilar e salvar. O legal é que a gente pode chamar essa função de qualquer outra classe. Bom, com isso, agora a gente pode finalmente criar a nossa widget, a nossa famosa barra de vida. Então, vem aqui na pasta widgets, que a gente criou anteriormente, botão direito, vem aqui na última opção, User Interface, Widget Blueprint. E daí ele vai abrir essa janelinha. Só seleciona a primeira opção mesmo, e daí a gente vai renomear essa widget. No meu caso vai ser WB, prefixo, para lembrar o que significa, Widget Blueprint Health Bar. Perfeito? Pode abrir ela, e aqui no Designer é onde a gente põe o design da nossa barra. E aqui vai depender muito do seu tom artístico. Eu vou te dar uma forma genérica de como você faz uma barra de vídeo, e você pode melhorar ela depois como você quiser. Beleza, a primeira coisa que você vai fazer aqui para não esquecer é mudar a forma como essa widget vai se comportar na tela. A gente vai selecionar a opção Desired, beleza? Então ele vai só preencher o espaço desejado conforme ali nos parâmetros que a gente colocou. A primeira coisa que a gente vai adicionar aqui é um overlay, ok? Não vou ficar explicando muito sobre detalhes de widget, apenas siga e me copie. Depois a gente vai colocar uma horizontal box aqui dentro. Dentro dessa horizontal box a gente vai adicionar 3 size box. É dentro da horizontal box, tá? Não vai jogar errado. Então dentro dela você adiciona 3. E já renomeei aqui. Então a primeira vai ser SB Icon, a terceira vai ser SB Progress Bar e a última vai ser SB Text. Beleza, então no SB Icon a gente vai adicionar mais um overlay, ok? Então a gente vem, adiciona um overlay aqui dentro, e dentro desse overlay a gente adiciona uma imagem. Então escolhe Image, show de bola? Então esse aqui vai ser o ícone, aquele símbolozinho de vida. No SB Progress Bar a gente só vai adicionar uma Progress Bar, então pega aqui Progress Bar e adiciona dentro do SB Progress Bar. No Text a gente vai adicionar um overlay, beleza? Então a gente pega um overlay, e dentro desse overlay a gente vai adicionar um text. Então coloca um text aqui dentro. Bom, tá meio esquisito? Sim, é porque a gente tem que ajustar o tamanho dessa Progress Bar. Então clica no SB Progress Bar, que é o que define o tamanho, e você vai sobrescrever a largura. Então você pode vir aqui e colocar 400, por exemplo, ou o valor que você quiser. No text, só para deixar mais parecido com o resultado final, a gente pode colocar talvez
000. Se você selecionar a progress bar, você vai ter aqui embaixo qual que é a cor dela preenchida. Mas você fala, Augusto, não está mudando nada? Mas é claro, é porque você está com a barra vazia e a barra vazia é cinza. Então aqui em progress você vai ter percentage, que você pode aumentar ou diminuir, e se você aumenta e diminui, você vê aqui o resultado final. Então no meu caso eu vou colocar verdinho, beleza? Pode deixar o 0,5 meses, deixar aqui no meio, porque a gente vai atualizar essas informações de qualquer forma quando essa widget for criada. Então pode deixar assim. Aqui você vai colocar o ícone de vida, você pode colocar o que você quiser. Rapaziada, é só abrir o Google e pesquisar widget ícones de vida PNG e você adiciona aqui, ok? É muito simples. No texto, se você também quiser, você pode vir e mudar a fonte. E na barra você também pode vir aqui em Style e mudar, adicionar uma imagem customizada. E caso você tenha um mínimo de interesse artístico, sua barra de vida vai ficar assim. Vamos concordar que fica muito mais bonito. Então se esforça um pouquinho. Outra coisa que a gente vai fazer aqui é alterar o nome dessa progress bar para ficar mais fácil de visualizar depois. Então vou renomear ela para PG Health Bar, ok? Outra coisa é a gente também vai alterar o nome desse texto. Vai ser TX Health Text, beleza? Lembra que a gente vai alterar o valor desse texto runtime, então a gente vai alterar durante o jogo. Para isso, a gente tem que ter acesso a esse texto como se fosse uma variável. Ele não é uma variável ainda. Então a gente vem aqui em detalhes e você vai marcar isVariable como verdadeiro. Então a gente vai poder ter acesso a ele mais tarde. Agora vamos para o graph para começar a programar nessa widget. Beleza, aqui no graph você vem, aperta com o botão direito e pesquisa Event Construct, caso você já não tenha ele aí. Beleza? O que a gente vai fazer aqui? Aqui é quando essa widget for construída. A gente precisa de uma referência do player. Toda widget, quando ela é criada, ela exige um input chamada owning_player. É basicamente quem que é o player controle que vai ser dono dessa widget. Dessa forma, teoricamente, toda widget sempre vai ter um dono. Por isso, existe uma função nativa da Unreal chamada getOwningPlayer. Beleza? Essa aqui, ó, widget getOwningPlayer. E ele vai retornar um player controller que está associado a essa widget. Ótimo, a gente sabe quem que é o player controller, mas a gente, na verdade, quer saber quem que é o personagem, quem que é o character. Bom, a gente não sabe exatamente quem é o character, mas a gente pode ter acesso a quem é que esse player controller está controlando. Então a gente pode vir aqui pesquisar getControlledPawn, beleza? Então ele vai retornar uma classe do tipo Pawn, que pode ser o nosso próprio personagem. Caso você não lembre das hierarquias de blueprints, você vem aqui Blueprint Class, eu posso te explicar rapidamente. Basicamente, todo character, ele vai ser um Pawn, assim como todo Pawn, todo character é um actor, ok? Isso não é o caso agora. Então ele vai retornar uma classe Pawn, mas a gente está usando uma classe character. Mas não tem problema, porque todo character também é um Pawn. A gente tem acesso ao Pawn que está sendo controlado. A gente não precisa saber exatamente qual classe é essa. A gente só quer saber se esse Pawn, ele tem um componente de vida ou não. E qual que é a melhor forma de fazer isso? É utilizando a nossa função que a gente criou lá no Function Library. Lembra? É Find Health Component. E tá aí. Você pode chamar essa função aonde você quiser. Então, ele basicamente vai procurar o componente de vida dentro desse Pawn. Só que não necessariamente ele vai achar. Então, a gente tem que vir aqui pesquisar is valid. Então, a gente tem que perguntar se esse componente é válido. Então, caso ele for válido, então aí sim a gente pode fazer alguma coisa. E o que é que a gente vai fazer? Bom, a gente vai assinar o bind no health change. Como assim? A gente vai basicamente entrar no grupo do WhatsApp lá que tá enviando as mensagens. Então, você vai basicamente pegar a referência do componente e pesquisar bind event to on health changed, ok? E é isso aqui, basicamente, que vai entrar no grupo do WhatsApp. Então, a gente precisa agora de um evento que vai ser trigado toda vez que a gente receber o valor desse bind. Então, você poderia criar um evento e conectar ele aqui? Sim, só que aí você vai ficar com um monte de cordinha espalhada, o que não é muito legal, eu não gosto particularmente. Você pode vir aqui, ó, e dar um create event, tá bom? Ele vai criar um evento para você. Você pode selecionar um evento que você já tenha criado, ou você pode pedir para que ele crie um evento compatível com o dispatcher. Sim, porque não necessariamente qualquer evento é compatível com o dispatcher. Então é muito mais fácil você pedir para ele criar para você. Então você clica aqui, ele automaticamente vai criar um evento compatível. Então eu vou escrever aqui, ó, health changed, beleza? Então toda vez que esse dispatcher for trigado, ele vai chamar esse evento aqui pra gente. Show de bola? Porém, a gente tem que atualizar o widget não só quando a vida mudar, mas também quando a gente acabar de inicializar o jogo. Então assim que a gente terminar de fazer o bind do dispatcher, a gente vai ter que atualizar tanto a barra de vida quanto os numerozinhos também. Então a gente já pode puxar aqui com get a barra de vida e o nosso texto, beleza? A barra de vida, ela é uma progress bar e progress bar trabalha com porcentagem. E para alterar uma progress bar, a gente já tem uma função que se chama setPercentage, tá? É a função aqui, ó, setPercentage. Basicamente, ela vai pedir um valor entre 0 e 1. Lembra que 0 é vazio e 1 é completamente cheio. Então a gente pode vir e conectar aqui. Qual que é o valor que a gente vai colocar aqui? Bom, a gente já preparou o cenário para isso. A gente vai pegar a referência do componente, puxar para cá e pesquisar get normalized health, beleza? Então aqui ele vai retornar qual que é o valor
valor da vida atual, porém entre 0 e 1. Sobre o texto, também não tem muito segredo, é só você vir aqui, ó, em set text. Vai ser aqui a última opção com entre parênteses text, beleza? Então, aqui ele vai estar pedindo um input text, que vai ser o valor novo do texto. Bom, você pode clicar 2 vezes aqui, ó, para criar uma bolinha, que a gente pode puxar mais uma referência, vai ter que vir lá do final. E daí a gente vai pesquisar get health, tá? Que aqui ele vai retornar qual que é o valor normal da vida. Ele vai retornar um valor entre 0 a 100, beleza? A gente pode até conectar aqui, mas lembra que isso aqui é um float. Então, pode vir, por exemplo, um valor quebrado. Pode ser que venha 57.5, mas a gente não quer isso. Então, vamos pesquisar aqui, ó, round. Então, ele vai arredondar esse valor e vai transformar num inteiro. Então, a gente vem aqui agora e conecta no text. Ele vai transformar o inteiro, o integer, para text, beleza? Já que isso provavelmente a gente vai acabar fazendo várias vezes, vamos criar uma macro para isso. Show de bola? Então, seleciona essas funções aqui, ó, que provém lá da referência do nosso actor component e aperta com o botão direito, collapse to macro. Eu vou escrever get health values, beleza? Então, sempre que a gente quiser pegar o valor para a barra de vida e para o texto, é só chamar essa macro. Só vou selecionar ela aqui para ter acesso aos detalhes e renomear os inputs. Então, o primeiro input vai ser health component, o output do float é o normalized health mesmo, e no text vai ser health text. Show de bola? Só isso, sempre que você precisar desse valor, você só chama a macro. Outra coisa é que isso aqui tá, né, muito feio, então vamos selecionar isso aqui, ó, já que isso aqui vai ser chamado várias vezes, seleciona eles aqui, botão direito, collapse to function. A gente vai renomear essa função para update health. Também vou selecionar essa função e renomear os inputs. Vou colocar normalized health, embaixo health text, certo? Então a gente pode chamar isso aqui também em outros lugares. Perfeito. Então a primeira coisa que a gente está fazendo aqui é fazendo um bind para que essa widget ela saiba quando o valor de vida mudar, e a gente está logo em seguida atualizando a progress bar e o textinho. Agora uma dica bônus muito foda para você. Caso o seu jogo tenha respawn, você vai ter que lidar aqui na widget essa lógica. Nesse caso, a gente teria que resetar o widget e todos os valores default dela sempre que a gente fizesse o respawn. Além disso, a widget também teria que saber quem que é o novo personagem que foi respawnado para fazer todos esses bindings de novo. Não se preocupe, eu vou te ensinar de uma forma muito fácil. Eu vou arrastar isso aqui para cá, eu vou roubar o construct aqui, e com esse input eu vou pesquisar sequence, ok? Esse negocinho é muito legal. Ele basicamente é o flow control. Ele vai fazer várias sequências em ordem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer o bind do dispatcher do health changed. E a segunda coisa que a gente vai fazer aqui é lidar com o respawn multiplayer. Então, aqui a gente vai apertar com o botão direito, get owning player, ok? E o próprio player control tem uma função nativa da Unreal que avisa a gente automaticamente sempre que um novo personagem for possuído. Então, só você puxar uma cordinha aqui e escrever bind event to onPossessed pawn changed, certo? Aperta enter e exatamente essa função, só conectar aqui, e esse dispatcher vai ser chamado toda vez que o player controller, que no caso é esse aqui, toda vez que ele mudar, ele possuir um novo pawn. Lembra que um pawn pode também ser um character. A gente precisa criar um evento para isso, então vem aqui, ó, create event, tá? Eu vou pedir que a própria Unreal me dê um evento compatível, então vou colocar aqui, ó. Clicando aqui, você vai renomear isso aqui para pawn changed, e esse evento já vai retornar pra gente qual que é o pawn antigo, qual que era o personagem antigo e qual que é o novo. Isso aqui é realmente muito importante. Bom, isso aqui já tá começando a ficar muito bagunçado. Então eu vou só tirar o construct daqui, selecionar tudo isso aqui, apertar com o botão direito e collapse to function. Eu vou renomear essa função para initialize widget, beleza? Então essa aqui vai ser a nossa função de setup. Se você quiser dar uma organizadinha, é sempre muito bem-vindo, né? E eu sempre recomendo vocês comentarem alguma coisa para você lembrar o que você está fazendo aqui. Às vezes você bate o olho e não sabe o que significa, então você pode selecionar o trecho de código que você quer, apertar o C do teclado e aí você pode fazer um comentário. Aí fica muito mais fácil você abrir uma função e saber exatamente o que está acontecendo aqui. Bom, vamos voltar aqui para o graph e a gente tem que colocar algumas coisas aqui dentro. Então, sempre que esse evento for chamado, que justamente é no dispatcher que ele é chamado, a gente precisa alterar tanto a barra quanto o texto. E a gente já criou uma função para isso. Então, a gente tem que update health, tá? Que foi a função que a gente criou agora há pouco. É só você vir aqui e a gente tem que pegar o componente e colocar os inputs aqui. A gente também já criou uma macro para isso. Aqui, ó, get health values. A gente acabou de criar esse negocinho. É só conectar aqui e conectar os inputs. Viu como fica muito mais fácil depois que você começa a utilizar macros e funções. Bom, agora a sua barra de vida e o seu textinho já está sendo atualizado automaticamente. E agora eu só vou te mostrar como que você faz com que essa widget respeite o respawn. É muito fácil. A gente vai criar uma função para isso. Então, vou clicar aqui no function e eu vou renomear ela com um nome bem curtinho aqui para vocês, que é handle binding on pawn
pawn possessed changed. É só para saber exatamente o que essa função faz. Bom, ela vai precisar de dois inputs, que é justamente o input dos nossos eventos aqui, ó. Então, old pawn e new pawn. Só você selecionar ele aqui em detalhes, você vai criar um input do tipo pawn, tá? Só você procurar aqui, ó, object reference mesmo. Então, aqui é o old pawn e a gente vai criar mais um input chamado new pawn, beleza? Então, a gente já tem aqui. Você pode vir aqui no event graph e já puxar esse evento aqui do nome bem pequenininho. Você pode vir aqui, ó, conectar o old pawn e o new pawn, beleza? E uma coisa que eu queria falar para vocês é que todas essas funções aqui, elas não necessariamente precisam ser acessadas de outra classe. Então, a gente já vai encapsular o nosso código. Então, seleciona uma função de cada vez. Você vem aqui, ó, seleciona a função e vai ter access specifier. O valor padrão dela é público, mas a gente vai colocar como protected. Lembre que toda função ela pode ser pública, protected ou private. Private, como eu ensinei para vocês, é que só essa classe vai ter acesso a essa função e absolutamente mais ninguém. Public, qualquer uma. E protected só vai ter acesso a essa classe e todas as classes que derivarem dessa classe. Então, se você criar uma widget que derive dessa classe, então ela vai ter acesso a essa função. Então, eu vou selecionar todas as minhas funções e colocar como protected, tá? Então, selecionei essa também. Assim, a gente começa a entender e começa a aplicar já o encapsulamento de código. Agora, a gente tem que colocar a lógica aqui dentro, clica duas vezes. Bom, aqui dentro a gente vai fazer basicamente duas coisas. Já que a gente vai fazer duas coisas, a gente pode vir aqui pesquisar por sequence, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai ter que sair do grupo de WhatsApp desse pawn antigo aqui. Então, a gente não quer mais receber informações daquele dispatcher, já que o nosso player controller não tá mais controlando ele. E a gente vai ter que entrar no grupo de WhatsApp desse aqui. Então, a gente tem que fazer um bind para esse novo character. Então, para não ter que ficar puxando um monte de cordinha, eu vou só vir aqui e pesquisar old pawn, que é exatamente o nome do meu input, tá? Isso aqui é uma variável virtual, que é exatamente o mesmo de eu ficar puxando essa cordinha. E eu vou usar a nossa função novamente, find health component. A gente vai verificar se esse componente existe, se ele é válido. Então, a gente tem que pesquisar aqui, ó, is valid, beleza? Então, caso isso aqui for válido, então caso essa referência ainda exista, a gente vem aqui e a gente vai pedir para sair do grupo do WhatsApp. Como que sai do grupo do WhatsApp? É basicamente escrevendo unbind. Então você vai escrever unbind event on health changed, tá bom? Essa opção aqui, ó, unbind event on health changed. É basicamente isso aqui que vai desligar o dispatcher. A gente vai parar de ouvir as alterações. Eu vou pesquisar aqui, ó, create event, tá? E eu não preciso criar um evento novo. Eu só vou avisar qual que é o evento que estava sendo utilizado nesse dispatcher. No caso aqui, ó, health changed. Então, esse evento health changed vai parar de ser executado quando aquele dispatcher for chamado. Então, assim a gente sai do grupo do WhatsApp. Agora, a gente tem que entrar no grupo do WhatsApp desse novo pawn. Então, para não ter que ficar puxando cordinha, eu só vou vir aqui escrever new pawn, beleza? Então, a gente tem a referência dele. Eu vou vir aqui, ó, find health component, ok? A gente tem que verificar a validade disso aqui. Vejamos se é válido ou não. Caso seja válido, então a gente vem e faz um bind. Então, bind event to on health change, ok? E a gente vai novamente criar um evento e vai selecionar o evento que já está criado, que é o health change. Então, a partir de agora, aquele evento health change vai começar a escutar esse dispatcher aqui. Então, basicamente, o que a gente fez aqui é unbind no dispatcher anterior, com a referência anterior, e pegou a referência nova do pawn e adicionou o novo dispatcher, ok? E assim que você faz o bind para o novo pawn, então assim que você assina o novo dispatcher, a gente tem que atualizar a barra de vida também, porque ela pode estar como 0, por exemplo. Então, a gente tem que pegar o novo valor atualizado. Para isso, é só a gente chamar a nossa função que já está pronta, update health, beleza? A gente pega a referência do componente do novo pawn, vem aqui e pesquisa get values. E aí tem a nossa macro aqui, ó. Ou você podia só ter jogado. Então, a gente vai pegar os valores, o valor normalizado, o valor de texto. E assim que a gente assinar o novo dispatcher, a gente vai lá e atualiza a barra e o texto também. Então, só com isso, a nossa barra de vida agora já respeita respawn multiplayer. Bom, a única coisa que falta aqui agora é mostrar essa widget na tela. Primeira coisa, você não cria widget diretamente na viewport. É muito mais inteligente a gente trabalhar com layouts. Isso porque seu jogo pode ter vários modos de jogo diferentes e cada modo pode ter um layout, uma HUD totalmente diferente. Então, a gente vai trabalhar com layouts. Vem aqui na content, na pasta widgets, e a gente vai adicionar uma nova widget. Então, widget blueprint. E a gente vai renomear essa brincadeira aqui para WB Base Layout, ok? Pode abrir isso aqui e basicamente é essa widget que vai comportar todas as outras widgets
desse layout. Já começa pesquisando por Safe Zone, você coloca um Safe Zone aqui dentro. Depois você pesquisa por Overlay, tá? Joga um Overlay aqui dentro, seleciona ele e aqui em detalhes pode deixar ele preenchendo tudo. E agora você vai colocar todas as suas widgets aqui dentro. No meu caso, a gente por enquanto só tem a Health Bar. Então sim, você está adicionando uma widget inteira. E olha essa brincadeirinha aqui. Obviamente que ali não é um lugar muito inteligente para pôr ela. Então vou centralizar aqui, deixar ela bem aqui embaixo. Mas ela tá muito grudada bem no cantinho. Então você pode aqui em detalhes habilitar esse padding em bottom, que significa inferior, a parte de baixo. Você pode colocar uns 50. E daí, pronto. Agora ela foi um pouquinho mais para cima. Fica bem bonitinho. Pode compilar, salvar e fechar. Então ao invés de criar só a Progress Bar, a gente vai criar o layout inteiro. Porém tem uma pegadinha que você não vai criar o widget dentro do seu personagem, tá? Tem muita gente que faz isso. Mano, não. A gente vai usar a HUD para fazer isso. O que é HUD? Mano, viu? Talvez você nem saiba o que é isso. A HUD é a classe que deveria gerenciar todas as suas widgets e não o seu personagem. Se você não sabia, aqui em World Settings, se você não tem isso aqui, você pode vir em Window, World Settings. A primeira opção aqui, Game Mode, se você expandir o Selected Game Mode, você vai ter a opção aqui, ó, HUD Class. Então, essa classe, ela é sempre criada. E tem muita gente que não usa ela, simplesmente. Ela é criada junto com o Player Controller, junto com o Game State, junto com todas as outras classes bases do seu jogo. E por isso que eu recomendo fortemente que você utilize a HUD. Então, vamos criar uma HUD customizada aqui. Vem aqui em Blueprints, na pasta Core, aperte com o botão direito, Blueprint Class, e a HUD não aparece aqui. Você tem que habilitar o All Classes aqui. Daí a gente pode pesquisar HUD. Então é a primeira opção, HUD, só HUD mesmo. Pode selecionar ela, vou renomear ela para HUD Base HUD, nada demais. Pode abrir ela e ela é basicamente como qualquer outro actor. Sim, ela é uma classe normal. E é aqui dentro que a gente vai criar a nossa widget. Para isso, então, a gente vai enviar uma mensagem para HUD quando a gente estiver disponível, pronto para ser usado ou possessed, para que aí sim a HUD vá lá e crie essa widget. E já que a gente depende de uma outra classe para fazer essa comunicação entre as blueprints, então nada melhor do que usar interfaces. Para você que não sabe o que é interface, resumidamente é uma forma eficiente de você fazer comunicação entre blueprints sem necessariamente saber quem que é essa outra blueprint que você está se comunicando, ok? Então vamos criar uma interface. Só você vir aqui em Blueprints, Interfaces, botão direito, Blueprints, e vai ter aqui, ó, Blueprint Interface. Eu vou renomear ela para BPI, que é Blueprint Interface, HUD Interface, certo? Pode abrir essa interface e basicamente essa é a cara de uma interface. Você pode criar várias funções aqui, basicamente ele já vai ter criado uma para você. Eu vou apagar esse aqui e escrever Possessed. Então é esse evento que a gente vai chamar quando a gente for possuído, e é esse mesmo evento que a gente vai executar a lógica da criação da widget dentro da HUD. Eu vou criar um input aqui do tipo POM e eu vou mudar o tipo dele para POM, então Object Reference, para que a gente, caso precise, saiba quem que é esse POM que está sendo controlado. Pode compilar, salvar e fechar. E aqui na HUD agora a gente vai ter que implementar essa interface. Interface é o seguinte, ela é uma forma super genérica da gente fazer várias comunicações, só que a classe específica ela tem que ter a interface implementada, senão ela não consegue receber essas informações. Então vem aqui em Class Settings aqui em cima e em detalhes você vai ter aqui no meio mais ou menos uma subcategoria interfaces e vai ter Implemented Interfaces, que é as interfaces implementadas. No caso não tem nenhuma, eu vou apertar adicionar, eu vou pesquisar BPI e aí ele foi aqui para baixo, HUD Interface. Então tá aqui, essa é a nossa interface. Se você compilar, você tem que compilar, depois que você compila, aí você vai ter aqui, ó, algumas opções, interfaces aqui embaixo e aqui já está a nossa função. Você vai apertar com o botão direito e vai estar escrito aqui, ó, Implement Event. Se você clica aqui, ele vai estar vermelhinho com esse símbolo azul. Lembra que esse símbolo significa que isso aqui é uma função que está vindo de uma interface. E já que a gente não tem nenhum output, então ela vai ser executada como um evento. Caso tivesse um output, seria executada como uma função. Bom, beleza. Então a gente tem que criar a widget exatamente aqui. Ok, então vamos criar a widget. Botão direito, Create Widget. Você provavelmente já conhece essa função. Essa função vai te pedir duas coisas. Primeiro, qual que é a classe da widget a ser criada e qual que é o owning player. O owning player é super importante aqui. Então a classe é exatamente o nosso layout. Então só pesquisar layout, vai ter aqui, ó, WB Base Layout, que é o que a gente criou, e o owning player vai ser o próprio owning player associado a essa HUD. Como eu disse para você, a HUD ela é criada junto com o player controller e o player controller já é associado a essa HUD automaticamente. Então é só você apertar com o botão direito, Get Owning Player Controller, ok? Então a gente já tem uma referência de um player controller mesmo, e só conectar
tá? Aqui, show de bola. E aqui uma dica bônus para você que quer deixar o seu projeto mais modular. Uma dica bônus mais avançada. Eu não vou me estender muito aqui. Essa classe, ela pode vir, por exemplo, de uma função comum que vem lá do Game Mode, para que você saiba e altere conforme o modo de jogo, escolher uma base de layout diferente. Então, por exemplo, no Battle Royale, você seleciona um tipo de layout e no modo de jogo tipo Elimination, você seleciona um outro tipo de layout. Talvez o timer diferente, talvez o mapa diferente, ok? Então, você pode mudar isso aqui dinamicamente. Então, uma vez que isso aqui pode ser mudado dinamicamente, eu vou clicar aqui no maisinho para criar uma nova variável e essa variável vai se chamar WBPrintLayout, ok? O tipo dessa variável vai ser UserWidget, ok? Então, UserWidget Object Reference, pode selecionar isso aqui. Então, basicamente, se você vir aqui, ó, e soltar com set e colocar o return value, a gente vai estar armazenando essa widget que a gente acabou de criar aqui para essa variável. A gente pode usar essa variável em vários outros lugares dentro dessa widget. Uma coisa interessante de você fazer é verificar se essa widget ela já não foi criada. Então, você pode pegar essa variável aqui, ó, jogar com get e você pode pesquisar isValid ou você pode apertar com o botão direito e selecionar convert to valid get. E aí ele vai transformar essa variável num get valid. E aí ele vai retornar duas coisas: isValid, not valid. Então, basicamente, se for válido, quer dizer que já existe uma referência, isso aqui não é nulo, ou seja, já foi criado. Então, a gente não quer fazer nada. Então, caso não for criado, então caso isso aqui seja nulo ou não válido, a gente vai lá e cria. Bom, toda widget ela precisa ser adicionada ao viewport de alguma forma. Então, é só você vir aqui, ó, add to viewport. Provavelmente você já deve ter feito isso. Agora é só você selecionar tudo isso aqui, botão direito, collapse to function, create layout, beleza? Então, só para deixar mais organizado. Então, toda vez que a gente receber essa informação, que no caso geralmente vai ser só uma única vez, a gente não precisa nem usar isso aqui por enquanto, a gente vai lá e cria a nossa widget. Qual widget? A widget de layout. Bom, agora a gente precisa chamar isso aqui de alguma forma. No entanto, tem um detalhe bem importante aqui. Já que isso aqui é uma HUD customizada, ela não vai ser utilizada a não ser que a gente peça para que o Game Mode utilize ela. Se você não entendeu, é basicamente o seguinte: se você vem aqui em Word Settings, a gente tem algumas opções, como eu já te mostrei. Por exemplo, qual que é o Game Mode que está sendo utilizado no momento e quais são as classes padrões que ele está utilizando. No caso, ele está usando uma HUD, só HUD. Você pode vir aqui e trocar para que ele utilize a Base HUD, que é a nossa HUD. Isso funciona só nesse mapa. Se você não quiser ficar perdendo tempo para cada vez que você trocar de mapa, é só você mudar isso diretamente dentro do Game Mode. Bom, eu não sei qual Game Mode você está utilizando, eu espero que você esteja utilizando algum template ou algum que você tenha criado. Se você estiver utilizando o do third person, é só você vir aqui, ó, no segundo ícone, que é Browse to Asset in Content Browser. Ele vai te retornar exatamente a referência de onde está esse actor, e daí é só clicar duas vezes e abrir o seu Game Mode. Você vai abrir o Game Mode que você está utilizando no momento. Se você clicar em Class Defaults e em detalhes, pesquisar por Classes, você vai ver todas as classes padrões que esse Game Mode está utilizando. Então, a HUD Class padrão que você quer que ele utilize é a HUD Base HUD, certo? Então, parabéns, agora a HUD vai ser utilizada. Caso contrário, você ia falar: meu Deus, não está funcionando. Não, você só não está utilizando a HUD customizada. Então, agora a gente só tem que configurar o nosso personagem. Você vai abrir o seu personagem, seja lá qual for. No meu caso, eu estou usando o Epic Character. Você pode abrir o third person, não importa, você abrir o seu personagem. A primeira coisa que você faz quando você vai criar algum actor, um personagem ou qualquer coisa do tipo, você tem que habilitar a replicação nesse actor. Então, você vai vir em Class Defaults, você vai pesquisar por Replication, ok? Então, você vai ter todas as opções de replicação. Você tem que ter a garantia de que esse Replicates está marcado como verdadeiro. É isso aqui que ativa a replicação desse actor. Então, ao habilitar isso aqui como verdadeiro, você avisa olha, esse actor vai ser replicado. Então, habilita aí um canal de comunicação entre o server e o cliente. Caso contrário, não importa se você criou toda uma lógica de replicação. Se isso aqui estiver desligado, não vai funcionar. Então, lembra, a primeira coisa que você faz é isso aqui. Bom, e eu te prometi no começo da aula, prometi que caso você queira que algum actor, algum personagem tenha vida, é só você adicionar o componente de vida e o passe de mágica. Seu componente, o seu actor, o seu personagem vai acabar lidando com vida também. Para isso, você só precisa vir aqui em Components, apertar Add e pesquisar o nome do seu componente, que no caso é AC Health Component. Então, você vai estar componente. Parabéns, ele está aqui. Agora, tem uma pegadinha, você tem que replicar esse componente também, certo? Nem tudo, aliás, a maioria das coisas na Unreal, se você não pede para ela replicar, ela não vai replicar. Então, selecione esse aqui, vem aqui em detalhes e pesquisa Replication. E aí tem a opção Component Replicate. Você vai marcar esse aqui como verdadeiro. Pode compilar. Então, agora esse componente, ele está sendo replicado. Bom, a única coisa que você precisa fazer quando você adiciona um componente é configurar o dano dele. Então, se você apertar com o botão direito e pesquisar Event Any Damage, tá? Que isso aqui é uma função nativa da Unreal. Toda classe vai ter isso aqui. Você vai perceber que tem um raiozinho, um computadorzinho, quer dizer que isso aqui está sendo executado no servidor, que não é um problema, já que o nosso componente já está sendo replicado. Então, é só você vir aqui, pegar o seu componente, arrastar aqui para dentro e pesquisar Apply Damage, que foi a função
informação que a gente criou lá no começo da aula. Você pode vir aqui e conectar o damage. Se você quisesse colocar outros parâmetros de dano, você poderia criar outros inputs de dano aqui. Pra gente não faz tanta diferença. Então sempre que esse actor receber algum dano, lembre-se que é uma função nativa da Unreal, a gente só avisa o componente, ó, aplica o dano aí. E aí a gente não precisa tratar essa informação no client. Por exemplo, com o switch has authority, tá? Geralmente você faz isso quando se trata de lógica multiplayer, já que isso aqui é uma informação que tá vindo do server e só é executada no server, você não precisa fazer esse tratamento, beleza? Então só com isso, seu personagem agora, ele já lida com vida. Sim, é simples assim. Porém, a gente tem que solicitar a criação da widget lá para HUD. Como eu disse, o jogo multiplayer tem várias nuances de delay, de conexão, de latência. Então, não necessariamente no gameplay esse personagem vai estar possuído ou vai estar pronto para ser utilizado. Para isso, a gente tem uma função nativa da Unreal chamada Event Possessed. Então, você aperta com o botão direito, Event Possessed, beleza? Então, isso aqui é chamado sempre quando esse character tiver sido possuído. Só que tem um porém bem grande aqui, ó. Tá vendo esse raiozinho? Quer dizer o quê? Que isso aqui só é executado no server? Bom, e isso aqui traz dois problemas pra gente. O primeiro é que o que acontece no server fica no server. E segundo, widgets e HUD não podem ser replicadas. Elas simplesmente não são replicadas. Elas só existem no client. Então, a gente tem que, de alguma forma, transformar e transitar essa lógica do server para o client. Bom, a gente pode fazer isso através de eventos, os RPCs, ou através de variáveis. Com evento, você já deve lembrar que todo evento tem um parâmetro de replicação, e um deles é Run on Only Client. Esse evento, ele faz com que a lógica, ela saia do servidor e vá para o client. Até aí, tudo bem, já serviria pra gente. Mas tem um porém. Todo evento de replicação também exige um parâmetro chamado Reliable. Isso aqui é um assunto muito complexo, muito polêmico. Mas, basicamente, é o seguinte. Se acontecer qualquer problema de internet, tipo bottlenecking, package loss, latência, e alguma informação se perder, se esse evento não tiver marcado como Reliable, ele não tem garantia de que ele vai chegar até o destino final. Ou seja, ele pode se perder no caminho. Se essa foi uma informação crítica para sua lógica, para sua gameplay, vai dar merda. Porém, você não pode, não deve marcar Reliable em todos os seus eventos. Basicamente, tudo que for visual, que não vai atrapalhar a lógica crítica do seu jogo, não marca como Reliable, ok? Mas aqui a gente entra, então, no impasse. Seguinte, a barra de vida na minha tela é um negócio meramente visual, certo? Sim. Só que caso isso aqui não seja executado e eu ficar sem a minha barra de vida, vai quebrar completamente a minha experiência de jogo. Mesmo que isso não quebre a lógica do jogo. E aí, o que a gente faz? A gente marca como Reliable ou não? Bom, eu encontrei a solução desse problema em uma das lives da equipe da Epic Games sobre otimização de servidores. Então, o nosso querido amigo Ryan disse o seguinte: sempre que você for ter que criar um server to client RPC, ou seja, Run on Only Client, que seja unreliable, ou seja, reliable como falso, considere levar essa lógica para uma variável replicada com o wrap notify, porque na maioria das vezes isso é possível e geralmente vai performar melhor. Perfeito, então ao invés de a gente usar um RPC, a gente vai usar uma variável replicada com o wrap notify para fazer a transição da lógica do server para o client. Então vem aqui, clica no maisinho para criar uma nova variável, escreve possessed. Só selecionar essa variável e vir aqui nas opções de replicação e colocar wrap notify. Só que tem mais uma coisa também. Toda variável, depois que você replica ela pode ter uma condição de replicação. A grande maioria das pessoas simplesmente replica a variável e continua a lógica, sem se preocupar com a condição de replicação. E acontece que você pode colocar várias condições de replicação. E basicamente o que elas fazem? Condição de replicação serve justamente para que você otimize o seu jogo no geral. Sempre que você for replicar uma variável, você pergunte duas coisas. Primeiro, quem que precisa desse valor? Segundo, quando ou quantas vezes esse valor vai ser replicado? Se a resposta for todo mundo e constantemente, então você pode deixar none mesmo, porque daí a Unreal vai tentar replicar essa variável para todo mundo sempre que possível. Agora, se não é todo mundo que precisa dessa informação, então você poderia já considerar utilizar alguma condição de replicação. Eu vou jogar essa variável para cá com 7. Bom, no nosso caso, quem é que precisa dessa informação? Os outros clients não necessariamente precisam. Quem precisa é somente esse player, esse client que está controlando localmente esse personagem. É só ele que precisa dessa informação. Então, já que a gente tem esse conhecimento, você pode selecionar o owner only. Daí ele vai replicar essa variável só pro owner, só para quem que é o dono do actor, no caso desse personagem. E daí a Unreal, ela vai parar de tentar enviar informações para todos os outros clients que não precisam dessa informação. Sendo assim, você consegue otimizar o seu jogo. Tá começando a entender? Perfeito. Então, quando a gente receber esse evento onPossessed, a gente vai marcar essa variável como verdadeiro. E daí essa informação vai ser enviada para o client. Bom, a gente setou ela com wrap notify. Então, se você clicar duas vezes, a gente vai abrir aqui essa função. Bom, uma observação muito importante aqui. O wrap notify, ele funciona um pouco diferente em Blueprints do que em C++. Ou seja, esse wrap notify vai ser executado tanto no server quanto no client. Basicamente, quem precisa executar a lógica de criação da HUD é só o client, não o server. Mas o server também vai executar isso. Então, a gente tem que filtrar, pedir para que o server não execute isso. A gente podia usar um switch has authority? Podia, mas
não ia dar muito certo. Por quê? Porque o Switch Has Authority, ele não considera o Listen Server, que, por exemplo, é um cliente que também é o host da sala. Ele é o cliente e servidor ao mesmo tempo. Porque, dessa forma, se eu fosse um Listen Server, então se eu fosse um host, cliente e servidor, eu ia cair no Authority. E daí eu não ia criar minha widget. Então isso aqui não é inteligente. Por isso é muito melhor a gente só verificar se esse actor, então se esse personagem, ele está sendo controlado localmente. Isso é possível através de uma função nativa da Unreal. Então, botão direito, is locally controlled, ok? Então ele vai retornar verdadeiro ou falso, se esse actor é controlado localmente ou não. Então, só adicionar um branch e conectar aqui. Mesmo que o server, ele tenha autoridade sobre todos os actors, somente o client que tem ali o teclado e o mouse, que consegue controlar localmente algum actor. Então, caso verdadeiro, aí sim a gente vai solicitar a criação da widget. Bom, a gente tem que avisar a HUD, mas como é que a gente tem acesso à HUD? A classe mais próxima que a gente tem da gente que tem acesso direto à HUD é o Player Controller. A gente tem uma função chamada getController. Essa função vai basicamente retornar qual que é o controller que está controlando esse actor, mas ele vai retornar uma classe de controller genérica. Então essa referência pode ser tanto um Player Controller quanto um AI Controller. E um AI Controller não tem acesso à HUD. E por isso a gente procurar HUD daqui não vai dar certo. Para isso a gente tem que filtrar sim e instanciar o Player Controller. Então você vai pesquisar aqui, ó, cast to Player Controller. E aí vem o Bronze explodindo a cabeça e fala assim: Augusto, mas você falou que não é para fazer cache. E aí que dá um monte de problema, que você falou que é proibido usar. Não é proibido usar, rapaziada. Vamos com calma aqui. Sempre que você fizer um cache para uma classe nativa da Unreal, geralmente isso não vai ser um problema. E para você que não sabe quais são as classes nativas da Unreal, é só você ir naquela janelinha de Blueprint Class, e aqui são uma das classes nativas da Unreal, caso você faça cache, que não vai dar problema de hard reference e alocação de memória, beleza? Então, sim, caso você faça um cache para uma classe nativa da Unreal, isso geralmente não é um problema. Então, uma vez que a gente instanciou o Player Controller, e o Player Controller tem acesso à HUD, aí a gente só vem aqui, ó, get HUD. Então, a gente tem acesso à HUD. Aqui a gente não precisa saber qual HUD é. Tipo, a gente simplesmente não se importa, já que a gente implementou uma interface e a gente não precisa saber qual que é a classe específica para chamar uma interface. Então, eu só vou pegar essa referência da HUD e pesquisar por POM possessed. Vai ter a opção da interface, message. Então, aqui ele vai chamar via interface sem necessariamente saber qual que é a HUD específica. Ele vai pedir uma referência, um input, né, POM, que no caso é a gente mesmo. Então, você só puxa aqui, ó, get a reference to self, e ele vai enviar uma referência dele mesmo, que qual que é o POM que está sendo controlado. E daí, isso aqui vai avisar lá para a HUD, e a HUD vai criar a widget. Com isso, você já tem essa barra de vida pronta e preparada para o multiplayer. Mas é claro, caso você tenha um actor que dê dano no seu personagem. Se esse for o caso, então você vai ver aqui que já vai estar funcionando perfeitamente, tanto no single player quanto no multiplayer, claro. E o mais legal aqui é que você pode implementar toda essa aula não só num projeto que você acabou de começar, mas também num template que você comprou no Marketplace ou até mesmo num jogo já pronto, que nem o Lyra, por exemplo. E se você quiser aprender como coloca essa barrinha de vida em cima dos personagens, essa é justamente a próxima aula. Então só quem conseguiu platinar essa aula vai conseguir acompanhar essa próxima aula, onde eu ensino você a colocar essa barrinha de vida em cima dos seus personagens, tudo dentro do componente e de forma 100% modular. Então se você conseguiu chegar até aqui e completou todos os desafios, comenta aí #platinei pra saber se você conseguiu platinar essa aula. De coração, muito obrigado pelo seu tempo. Por hoje é só. Meu nome é Augusto Damasceno e bora fazer jogo.